Olá, tudo bem? O preceito diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é algo peculiar. Para alguns psicologistas, psicanalistas, filósofos, a pessoa precisa ser digna do nosso amor. Mas a religião em si, ela não exalça o sofrimento, especialmente o cristianismo. Houveram, sim, épocas da humanidade em que se confundiu religion, religare, com o processo do autossacrifício, do depreciamento da personalidade. Mas com o tempo a gente vai observando que as épocas anteriores, a dificuldade do mundo era ainda mais veemente e as dores da alma eram ainda mais pertinazes. O que modifica o plano de ação, porém, é pensarmos que o amor ao próximo ele encerra uma psicologia muito mais profunda, porque tudo aquilo que tu faz pelo outro, tu fazes a ti primeiro. Paulo de Tarso, em uma de suas belas cartas ao Coríntios, ele dizia: é o outro que te salva. Pode parecer estranho dentro da psicanálise, dentro da psicologia transpessoal, pensar que o outro, considerado meramente como objeto da libido, objeto das sensações, objeto das circunstâncias emocionais, por que é o outro que me salva? Pelo simples fato de que o teu cérebro, na sua produção de neuropeptídeos, de neurotransmissores, principalmente de receptores e na captação dopaminérgica, estritamente ligada com a depressão e com a esquizofrenia, principalmente na sua deficiência ou no seu exagero, né? Baixa de dopamina, depressão, excesso de dopamina, esquizofrenia. Neurociência prova isso. Então, quando dizemos é o outro que me salva, o movimento que você faz de sair da libido narcísica, que é introjetar para dentro do próprio eu o prazer, a catexia, diante a antecatexia, que é o bloqueio do prazer por um sentimento de culpa, quando você ajuda o outro, você está, meu querido e minha querida, se ajudando. Você está renovando o seu sentir. Você está massageando não somente o seu ego, mas o ego, além do ego e o ideal do ego e a sublimação do ego. Então, sublimar um impulso meramente egóico e decididamente narcisista requer, nos dias de hoje, nós que somos pós-freudianos, né? Nós seguimos Freud, mas somos pós-freudianos, nós viemos depois de Freud, como na psicanálise. Então é interessante nós dizermos que se no mal-estar da civilização, 1930, Freud escreveu que amar ao próximo como a si mesmo precisaria de uma análise para entender se o outro é digno do meu amor? Eu te pergunto, você que está em terapia, que está em hipersensibilidade, que está aprendendo a lidar no autoconhecimento, no autodescobrimento, a razão primeva das nossas emoções e sentimentos mais profundos. Talvez o outro não mereça o teu amor, mas talvez você merece amar o outro
para se amar também. Porque nutrir ódio, mágoa, inveja, desavenças, sentimentos contraditórios, desejos de vingança, é o quê? É o embotamento da personalidade num sentido esquizoide. Então a pessoa que odeia, se não está doente, ela vai adoecer. A pessoa que ojeriza, se ela não está doente, ela vai adoecer. A pessoa que simplifica o amor como apenas um rito religioso é porque não entendeu a psicologia profunda do cristianismo. Quando diz, o pai e o filho somos um. O superego e o meu ego é um. O meu ego hoje, educando o meu filho, transmitindo meu superego a ele, somos um. Então o valor que eu me dou é o valor que eu irei receber. Outro dia eu assisti uma novela, não sou de assistir novela, mas aconteceu de eu ligar a TV e estar numa novela, um desses canais de rede aberta, não um canal de rede fechada. E uma senhorinha estava representando ali a mãe do Tony Ramos, né, do nosso ator querido, e ela dizia assim, Freud estava certo, tudo é culpa dos pais. Tudo é culpa dos pais? Eu te pergunto, escreve para mim na barra de rolagem desse vídeo. Será que tudo é culpa dos pais? Às vezes os pais deram para nós o melhor que eles podiam. Não é que eles deram errado, eles deram o que tinham. Não é que meu pai e minha mãe me mal educou. Eles educaram na forma que eles encontraram dentro de um parâmetro antissociopsicológico e dentro de uma psicodinâmica familiar e uma herança filogenética, porque a otogênese e a filogênese, oto, eu, filo, o grupo, são uno, como falou Jesus, o pai e eu somos um. A época deles fez com que eles nos educassem da maneira que podiam. Então eu não posso julgar os meus pais por não terem me incentivado mais, por não terem me cuidado mais, por não terem me cerceado mais, porque na mente deles, mens, corpo, sans, a psique deles, o psiquismo deles encontrou a resposta para o enigma da educação justamente naquele patamar que era sua época, suas tendências, suas modas. O poeta Renato Russo dizia, geração Coca-Cola, nós somos geração Coca-Cola, né? Quem nasceu fim dos anos 70, início dos anos 80, nós somos geração Coca-Cola. Mas hoje nós sabemos que nem tudo se resume em gás, em espumantes, em sensação, em glicose e prazer. Há uma outra força denominada força eros platônica, que é a força do amor. Sem amor, dizia o poeta Camões, não há sinergia para vivermos o grande enigma de nós mesmos. Vamos terminar com uma frase de Freud. O dia que tu lembrarás com mais exultância, mais exultante, mais feliz, é aquele em que mais lutaste. A vida se resume numa luta? Não. Se resume numa defesa, um mecanismo de defesa? Também não. A vida se resume no amor. Então eu te digo, em memória de Freud querido, amar ao próximo como a si mesmo é sim, hoje, estritamente terapêutico. E precisamente como um pós-freudiano posso te dizer, quando amares o outro contra ti mesmo, não estás apenas vestindo uma camiseta coraçãozinho Jesus, o que já seria muito diante as nossas percussões enigmáticas e egóicas da vida, mas estás levantando uma bandeira cuja humanidade tão carente necessita. Mais amor. As mãos que aram, que amam, que acariciam,
são mais sagrados que os lábios que oram.